orientador, vai se apresentar. Ótimo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Arcioni por ter assumido aí a disciplina aí de seminários. A disciplina de seminários aqui no mestrado em Engenharia Mecânica, ela é muito importante para justamente que os alunos que estão mais na fase final aí das suas dissertações venham aí apresentar para os que estão iniciando os resultados, né, do trabalho, além do que também teremos aí, em função de convites que são realizados, né, e disponibilidade aí de pessoas externas dando aí palestras aqui nessa disciplina aqui de seminários, né? É um espaço importante aí para discussão, para ampliar conhecimentos na área, né? Então, por isso que é importante a participação de todos, né, nesse ambiente universitário, né? Então, que vocês aproveitem bastante, né, os palestrantes e também a condução aí do professor Arcioni, né? A gente sempre convida a todos, né, a participarem, professores, alunos, além do que os que estão regularmente matriculados no programa, né? Essa participação é obrigatória, né? É isso, Arcioni, obrigado, viu? Por favor, a palavra é sua. O Daniel tá no link, mas eu acho que ele está no link errado, então vou mandar o link para ele de novo aqui, peraí. Ele usou o link a semana passada, mas eu acho que por algum motivo ele pegou o link errado. Deixa eu pegar o link aqui. E já vou... Daniel, é esse link aqui, tá? Ok. Então, pessoal, obrigado, Evandro. Eu me ofereci para conduzir essa disciplina, porque ela é muito importante, essa atividade, né? Eu sempre digo para todos os meus alunos e orientandos que o mestrado e o doutorado são rituais de passagem, em que nós vamos dar todas as ferramentas. Seja bem-vindo, Daniel. Já vamos passar a palavra para você. Só estou dando uma introdução da atividade, né? Então, é um ritual de passagem, o mestrado e o doutorado, em que nós damos as condições para que vocês construam seu skill, sua capacidade de ser professor, de ser pesquisador. Então, vocês têm que construir essa possibilidade por meio de pesquisa, revisão bibliográfica, definição de tema, seguindo os aspectos metodológicos, né? E dentro da didática, vocês vão ter que enfrentar banca. É a primeira banca que vocês vão enfrentar, o Daniel hoje vai enfrentar a banca dos pares. Tem alunos aí, os professores foram convidados, e o objetivo é o Daniel apresentar, e vocês que vão participar, tem que prestar muita atenção, porque o que vai engrandecer a nossa atividade são as perguntas, as sugestões, as dúvidas, de demonstrar para o Daniel que ele está sendo eficiente e mostrar o que ele quer mostrar efetivamente, em que o trabalho dele tem consistência, em que o trabalho dele está sendo atrativo para as pessoas, e isso só vamos ter certeza com as perguntas que vocês fizerem, observações que forem feitas. E o Daniel vai estar testando, então, porque, como a dissertação dele está pronta, a partir do seminário de hoje, nós já vamos agendar aí uma qualificação para ele, né? E, estando tudo bem na qualificação, vamos agendar a defesa dele para obter o título de mestre. E todos vocês que estão aqui vão passar por isso. Eu tenho outro orientando aqui no grupo, o Daniel, né? Que está escrevendo a dissertação dele e que a gente está pretendendo fazer o seminário dele em outubro já, para em novembro ele estar fazendo a qualificação dele, tá? Esse é o nosso objetivo. E todos os outros que não são alunos, não são meus orientandos, já devem estar conversando com seus orientadores, né? Então, estou vendo aqui o Nicolas,
Eric, Nedo, o Matheus, tá? E mesmo alunos da minha disciplina agora, que não são meus orientandos, também já tem que conversar com seus orientadores para estar preparando-se para, em um determinado momento, agendar comigo, então, o seminário, tá bom? Nós podemos fazer esse seminário no final do dia da manhã, das 11 ao meio-dia, ou das 4 às 5 horas, a gente vai estar programando isso para ficar dentro do horário de aula, tudo bem? Então, sem mais delongas, o Daniel vai ter aí meia hora para se apresentar e apresentar o trabalho dele, e vocês façam anotações aí para no final a gente fazer algumas perguntas e sugestões para o Daniel. Daniel, seja bem-vindo. Você, não vou falar nada de você, você mesmo fala sobre sua trajetória, muito rapidamente, que você tem meia hora para fazer isso. Tá? Gaste 5 minutos para se apresentar e 25 para apresentar seu trabalho. Tá? Se precisar compartilhar alguma coisa, você entra lá e compartilha seu arquivo. Ok, professor Arcioni, obrigado pelo convite. Professor Evandro, bom dia, obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui apresentando o meu trabalho, né? Então, rapidamente, estou finalizando aí o mestrado com o professor Arcioni. Sou professor também, formação de engenheiro com pós-graduação e já tenho algumas publicações, eu vou mostrar aqui rapidamente também. E hoje eu sou professor na Faculdade Senai Tecnologia Mecatrônica, nos cursos superiores de Tecnologia Mecatrônica e Engenharia também, né, de Controle e Automação. Vamos lá compartilhar minha apresentação. Deixa eu achar aqui. Opa. Vocês estão vendo minha apresentação aqui? Sim, Daniel. Tá bom, o som tá bom? Sim. Ok. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos lá começar. Então, o tema é uma abordagem para monitoramento e cultura hidropônica utilizando a internet das coisas. Ok? Então, o meu orientador, como vocês já sabem, né, é o professor Arcioni Viage. E aqui um pouquinho da minha formação, em especial aí minha produção bibliográfica, né, 18 artigos já publiquei, somente lá por causa sou docente na faculdade, 3 publicações em eventos e um capítulo de livro, né, aqui é a minha publicação em relação ao Unital, no Cicted, e o artigo que eu publiquei para o professor Arcioni, né, que é um monitoramento ambiental baseado na tecnologia da internet das coisas para pequenos avicultores, na época que eu fiz. E para nossa surpresa, e lógico, agradecer, né, o nosso trabalho, esse trabalho foi escolhido como um capítulo de um e-book de contribuições dos estudos voltados para o meio ambiente e ecologia, né, o primeiro volume lá que foi publicado. Bom, qual é o objetivo do meu trabalho? Aplicação prática para medição de condições climáticas e nutricionais na produção de alface hidropônica, utilizando a tecnologia Internet das Coisas. E, especificamente, seria, primeiro, uma condição bibliográfica, né, da Internet das Coisas, em especial sobre a temática agricultura, que vocês vão ver, eu vou mostrar mais à frente. Montei um modelo de negócio de monitoramento à distância de 5 variáveis importantes no cultivo hidropônico e a construção do protótipo de baixo custo dentro desse ecossistema da internet das coisas, né? A gente vai ver tudo isso na minha apresentação. Bom, a proposta metodológica é uma de natureza aplicada, uma abordagem qualitativa. Qualitativa por quê?
Eu vou estudar um ponto só, né? Eu não se preocupei com os dados que é coletado, né? Isso seria uma próxima etapa, que é até uma proposta do professor Arcioni, né, fazer um artigo sobre isso. O objetivo é exploratório e o procedimento, além da pesquisa bibliográfica, eu achei que poderia ser uma pesquisa de ação. Por que uma pesquisa de ação? Para me responder esse questionamento, né? Como realizar um monitoramento à distância de variáveis importantes na produção de culturas hidropônicas de pequeno porte ou uma propriedade chamada agricultura familiar? Desenvolvendo mais esse tema, né, o que é uma agricultura familiar? Agricultura familiar, segundo o IBGE, e também uma lei, né, é uma atividade gerida basicamente por uma família, pode ter até 4 módulos fiscais. Módulos fiscais é o tamanho da propriedade, né? Isso varia para cada estado, tem um tamanho diferente. Seria mais ou menos 4 alqueires ou coisa assim, né? 50% da mão de obra é familiar e não é uma empresa que administra, né? Então, dentro dessa categoria, nós temos 77% dos estabelecimentos agrícolas do país. Nós temos 5 milhões, né, de acordo com o IBGE de 2017, 2022 ainda não tenho dados, né? Não foi publicado. E 10 milhões de pessoas, né, se enquadram nessa categoria. Então, veja que é um público-alvo grande. Falando um pouquinho mais sobre a agricultura familiar, 87% que produzem mandioca, 80% de morango, 60% de alface, hortaliças no geral, 51% suínos, 46% de avicultura e 42% do produção de feijão. Se olhar no mapa aqui no Brasil, vocês vão ver essa área rosa mais clara, né? São as propriedades menores. Então, veja que a grande maioria está pulverizado no Nordeste e aqui também no Sudeste. No meio, que é a região mais escura, são as grandes propriedades, ou seja, são os grandes latifúndios, né? A produção de soja, milho, né? É o agronegócio que aí você pode ver que é gerido por empresas, né? A minha pesquisa bibliográfica eu fiz em 3 ciclos. Primeiro, eu fiz somente usando a Internet das Coisas, a Internet of Things, em inglês, que gerou 58 mil números de documentos. Isso, a partir de 2016, começou a ter uma relevância dentro dos artigos, né? Pude perceber isso. No segundo ciclo, eu falei, o que eu vou fazer dentro do universo da Internet das Coisas? E aí eu escolhi agricultura. Vocês vão ver por quê, mas no próximo slide. Aí já baixou para um número perto de 2.300. E no terceiro ciclo, eu escolhi uma área dentro da agricultura, que é a hidroponia. E aí eu fui mais específico. Eu tive 196 documentos dos Scopus, né, a base de dados dos Scopus, e o I3E 91. Desses 200 e poucos artigos, eu li pelo menos o resumo de quase todos eles, e escolhi esses 5. Por que eu escolhi esses 5 como referência, né? Porque eu queria artigos que falassem especificamente sobre hidroponia, que falassem sobre controle de hidroponia, que também tivesse alguma ligação com, além da internet das coisas, com sistemas que fizessem monitoramento. Então, veja que não é um universo tão grande específico sobre isso. Então, esse foi o motivo por que eu escolhi internet das coisas e hidroponia. E muitos deles, eu li todos eles, né, obviamente, muitos deles não chegam muito a fundo, né, não falam dos problemas que foram encontrados no desenvolvimento dessa temática.
Fazendo agora uma revisão bibliográfica, a gente já estava na segunda parte da minha apresentação. Internet das coisas, ou Internet das Things, ou simplesmente IoT, né? Esse cara aí, o Kevin Alston, ele publicou em 2009, nessa revista, né, o RFID, o termo que ficou conhecido, Internet das Coisas, né? Que, na verdade, primeiro ele pensou a Internet for Things, ou seja, Internet para as coisas, né? Depois ele mudou o nome. Então, o que ele disse? Se tivéssemos computadores que soubessem tudo sobre as coisas, usando dados que eles coletassem sem qualquer ajuda nossa, poderíamos rastrear e contar tudo, reduzir muito o desperdício, a perda e os custos. Saberemos quando as coisas precisam ser substituídas, consertadas, recuperadas, se eram frescas ou passadas, né? Precisamos capacitar os computadores com seus próprios meios de coletar informações para que possam ver, ouvir e sentir, né, toda a glória aleatória do universo. Então, na época, ele usou o RFID, ele era um pesquisador do MIT, e a Procter Gable queria desenvolver um sistema que pudesse ver em tempo real o consumo de uma loja de batons. Então, ele colocou uma antena RFID, que era o único sensor que tinha na época, assim, desenvolvido, em cada batom. Veja, em 2009, a internet estava começando, tá? Então, ele desbravou isso, né? E colocou, e mostrou que poderia ser viável a internet das coisas. Outros autores colocam também o tema, né? Coloca-se a internet pode ser entendida como um protocolo de comunicação, e né? E coisas são objetos que não são identificados com precisão, né? Então, a Tesori, Morabito, Carion, Quaresma, né? Eles acham que a internet das coisas pode ser dividida em 4 itens. Ela pode ser tomar uma água aqui. Ela pode ser comunicado em pessoas e objetos, tá? Ela pode ser aí qualquer coisa, né? Que aí seria objetos. Ela pode ter uma comunicação em qualquer lugar e em qualquer tempo. Que esses autores chamaram de 4 ou 4A, né? 4A, né? Be anyway, anything, anywhere, anytime. E eu coloquei também, né, os 4 elementos que formam a base da IoT, né? Eu vou discorrer aqui na apresentação. Uma outra definição, que é a International Telecommunication Union, é uma entidade ligada à ONU, que ele descreve que a IoT é uma infraestrutura global para a sociedade da informação, permitindo serviços avançados através da interconexão física e virtual de coisas baseadas na tecnologia interoperáveis de informação e comunicação, existentes em evolução. Veja, a gente vai ver muito esse termo aí, tecnologias interoperáveis, né? Na internet das coisas, isso é um dos problemas, né? A interoperabilidade entre os sistemas. E aqui no Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio, ele desenvolveu um plano internacional Internet das Coisas, onde eu destaco esse gráfico que mostra bem. Nas cidades, saúde, fábrica, você vai ter uma alta demanda do IoT, que já está acontecendo isso, né? Mas veja, o rural, vamos colocar aqui, o rural, ele tem a capacidade de desenvolvimento, é onde você vai poder mais desenvolver a tecnologia Internet das Coisas. E o Brasil hoje ele é um dos, na agricultura tropical, né? Ele é o que mais tem desenvolvido soluções para isso. Esse foi o motivo, né, que eu escolhi a Internet das Coisas e na agricultura. Fazendo uma revisão bibliográfica aqui agora, né?
agricultura de precisão, agricultura 4.0. Agricultura de precisão tem a ver com você fazer a gestão de metro a metro da propriedade. É o que esse produtor rural fez, né? O Maurício de Bortolho, que ele é o campeão de produção de soja, então ele usa esse conceito de agricultura de precisão, né? Porque a maioria dos produtores acredita que a agricultura é homogênea, não é, né? É heterogênea. E depois surgiu com a indústria 4.0 o termo agricultura digital e indústria 4.0, que usa os pilares da indústria 4.0, né? Que é internet das coisas, computação em nuvem, robótica, big data. Tá? Então, aqui eu vou mostrar, a maioria dos autores divide a internet das coisas na agricultura em três grandes áreas: monitoramento de água e clima, do solo e cultura, e produção de ambiente protegido. A agricultura, aqui no Brasil, ela consome 60% da água potável, né? Como a gente pode ver no gráfico aí. E empresas, por exemplo, essa AgroSmart, esses três jovens aí que criaram a AgroSmart, o que eles fazem? Eles capturam, através da internet das coisas, várias informações no solo, no clima, né, e na propriedade. E fornece um serviço para o produtor rural, né? Então, o produtor rural ele pode ter, por exemplo, a previsão do tempo local. Eles usam informações também de satélites, né? O manejo de irrigação, então você consegue fazer um manejo mais concentrado, mais direcionado. E também um relatório gerencial, que pode ser visto no smartphone, por exemplo, ou na tela do computador, toda a grandeza, toda a informação da sua propriedade, né? Uma coisa interessante aí. É por isso que nós somos referências na agricultura tropical. Uma outra área, o monitoramento do solo e cultura. Aqui, essa carreta que você prende aqui no veículo e você faz a condutividade elétrica do solo. Nesse caso aqui, essa área vermelha é uma área... Aqui é uma área de 15 hectares, né, de produção de cana-de-açúcar. Então, eles conseguiram identificar a área vermelha, que é a zona 1, é um solo mais argiloso, né? E a área verde, onde é uma menor concentração de elétrica, né? A área verde, que seria essa parte aqui, é um solo mais arenoso, né? Então, aqui é argiloso, vermelho, e o verde arenoso, né? Então, com isso, o produtor consegue controlar o fertilizante, a irrigação no solo, né? E a terceira área, né, produção em ambiente protegido, eu coloquei 3 exemplos aqui. Esse jardim da biodiversidade lá de Pádua, na Itália, né? O professor, inclusive, Arcioni, ele teve o privilégio de conhecer lá pessoalmente, quando estava fazendo o seu pós-doc. Na áreas frias, regiões frias do planeta, né? Por exemplo, aqui no Canadá, essa verticrop produz alface em ambiente totalmente fechado, e aqui no Brasil a gente usa mais esse tipo, né? Para controlar principalmente o controle de pragas, né, e insetos. E finalmente agora eu entro na parte principal da minha dissertação, que é o dispositivo inteligente. O dispositivo inteligente, comunicação, e aplicação e serviço. Essa plaquinha que vocês estão vendo aí é um chip único, que é chamado SoC, ou System on Chip, e ele está tudo englobado aí, né? Então, você tem o microcontrolador, que está aqui, a memória, que também está aqui, a comunicação sem fio, que está aqui na ponta, a fonte de energia que você conecta aqui de outra extremidade, e várias portas onde você vai ligar sensores e atuadores. Tá? Por que ele se tornou importante? Porque ele é de baixo consumo e o custo é baixo. Aqui o mapeamento do microcontrolador, ele tem 38 portas, mas não se usam todas, né? Por exemplo, essa aqui estão vermelhas, aqui não se deve usar. Algumas portas são específicas e outras elas são portas programáveis, né? Aqui no nosso projeto,
eu utilizei essas portas para ligar esses sensores, que eu vou falar mais adiante, além da tela de OLED aqui. E aqui do lado a ligação do meu ESP32, que é o microcontrolador que foi escolhido. A arquitetura da rede é um ponto importante também dentro do IoT. Da Shu, chinês, ele colocou que a natureza descentralizada e heterogênea do IoT requer uma arquitetura que seja orientada a eventos, ou seja, eventos quer dizer que você vai capturar uma informação por vez e vai cadenciar isso, e a interoperabilidade, ou seja, vários sistemas que você vai ter que gerenciar. E hoje eles dividem em 4 camadas, né? A camada física, onde você vai ter um ambiente com sensores, o microcontrolador e a comunicação, que é basicamente a plaquinha, a placa ESP mais os sensores. A camada de rede, que é o acesso à internet, então aí você tem que ter aí um roteador para capturar essa informação, e as 2 camadas finais, que é a camada de serviço, que vai estar lá na nuvem, ele vai usar a computação em nuvem, e o aplicativo, que é o que vai estar na ponta, onde o usuário vai ter o conhecimento e a informação. E no meu projeto eu fiz dessa forma, né? Coloquei lá o ESP32, o protocolo de rede, eu usei o Wi-Fi, poderia usar Bluetooth, e tem outros, né? Por exemplo, o 4G, 5G, tem um específico, o NB-IoT, que é muito usado em regiões grandes, LoRa, também em regiões de grande distância. E a camada de serviço e aplicação, eu utilizei a plataforma de serviço ThinkSpeak. Tá? E toda essa comunicação, né, aqui do sensor até o ThinkSpeak, usei o protocolo HTTP. Hoje, no IoT, nós temos 2 protocolos atuantes, que é, além do HTTP, eu tenho o MQTT. Ok? E a plataforma, ela usa os 2. O projeto que eu montei, eu fiz em parceria com uma empresa, que é chamada Agro OIC. OIC é a empresa matriz, é uma empresa da área de tecnologia, e o proprietário lá, ele tem gostaria de fazer algo mais para a sociedade, então ele tem uma propriedade dele, e ele montou essa infraestrutura junto com a parceria com a prefeitura e entidades, né? Ele tem pessoas com deficiência, né? Esse rapaz, por exemplo, o Wagner, ele tem uma leve deficiência intelectual, né? Ele se enquadra como PCD, e ele faz a plantação e o monitoramento lá da cultura, né? Essa plantação que vocês estão vendo aqui, ela é totalmente... o controle é totalmente manual, então a proposta foi fazer um monitoramento à distância. Então, é um local pequeno, não é muito grande, né? Um terreno de 320 metros quadrados, lá aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E ele divide a área em 3 grandes áreas, né? A bancada para fazer a sementeira, que está aqui embaixo, que ele fica em torno de 2 semanas. Depois, quando a planta a alface está um pouquinho maior, coloca no berçário, fica mais em torno de 2 semanas. E nas outras 2 semanas finais, de 2 a 3, é transplantado para a canaleta final, onde ele vai desenvolver a planta. O abastecimento da solução nutritiva, já falo o que é isso. Utiliza uma caixa d'água com 2 bombas, um tarme mecânico, e eles produzem em torno de 210 pés de alface por semana, que é distribuído, né, vendido, na verdade, para restaurantes da proximidade e os moradores da região. Bom, o que é uma hidroponia? A hidroponia é uma forma de cultivo sem solo, onde os nutrientes são fornecidos a plantas, né, de forma contínua, né, de fluxo ou intermitente.
Hoje, basicamente, nós temos 3 tipos, que é o NFT, que é Nutrient Field Technique, é o sistema de fluxo laminar de nutrientes, o DFT, que é o sistema de água profunda, e o sistema de aeroponia. 90% hoje se usa o NFT, que é basicamente você tem uma caixa d'água, você coloca a água mais nutrientes, bombeia na canaleta, a canaleta cria um filme do líquido, a raiz absorve e volta para a bomba, para o tanque, aliás. A solução nutritiva, que é a parte principal do cultivo hidropônico, né? Onde você tem que ter um manejo correto e acompanhamento da qualidade nutricional. O que é qualidade nutricional? Você divide em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes, que a gente está vendo aí, né? Nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, cálcio e enxofre. Principalmente o nitrogênio, que é um dos componentes mais importantes para a alface e a plantação hidropônica. Aliás, a plantação hidropônica não é só alface, você pode ter pepino, pimentão, morango principalmente. Então, você tem outras culturas que poderiam ser aplicadas, né? E o micronutrientes também tem que ser controlado, né? Lá na Agro-OEC, eles usam basicamente 2 tipos, né? O nitrato de cálcio e o fertilizante NPK, né? Na proporção 10, 9, 28. Então, isso tem que ser controlado diariamente para ser controlado, né? Tem momentos que você precisa colocar mais nitrato de cálcio ou fertilizante. O modelo de negócio que eu propus lá para o dono, né, basicamente são 2 requisitos que eu estou controlando: o monitoramento ambiental, temperatura e umidade, e a solução nutritiva, importante para a hidroponia, que é o pH, a condutividade elétrica e a temperatura da água. Então, eu coloquei o WESP aqui, um display. Isso aqui é uma novidade, que a maioria dos artigos que eu li não tem isso. Aliás, nenhum deles tem. Um LED de aviso. Aí eu tenho aqui a camada aqui a camada física, né? Que a gente está vendo. Aqui a camada de serviço, onde tem o software ThinkSpeak e o ThinkView. O sistema de monitoramento é dividido em 2 partes. A parte seca, que a gente está vendo no detalhe aí. Então, aqui eu tenho o WESP, né? O sensor de temperatura e umidade e as placas que fazem a conversão do sistema elétrico para o digital. E do lado aqui eu tenho o detalhe, o zoom ampliado da informação que é capturada, o pH, a temperatura da água, da umidade. Então está nessa telinha aqui do lado. E quando está ocorrendo a medição, o LED fica aceso. Então é a temperatura da água, umidade. E o TDS, que é o total de sólidos dissolvido. E a segunda parte do monitoramento, que fica na parte baixa, que é a parte úmida. Então, no final da canaleta, né, como eu falei, a hidroponia aqui que a gente usa, lá no sistema da Agro-OEC, bombeia lá no topo, esse filme de água passa pelas raízes, a planta absorve o nutriente, cai aqui, nessa canaleta, essa canaleta depois se divide em 2, eu fiz um corte aqui para mostrar, ó, a entrada, o primeiro poço, o segundo poço. Isso também é um diferencial do meu projeto, por quê? No primeiro poço eu vou colocar o sensor de condutividade elétrica e no segundo poço os demais sensores de temperatura, pH, o de nível. Por que eu coloquei de nível aqui? Porque o sensor de pH ele não pode ficar totalmente, 100% do tempo dentro do líquido. Então a sacada foi o seguinte: o líquido vem, enche o poço 2, sai pelo dreno superior. Quando a bomba do sistema de hidroponia desliga, que é um ciclo a cada 15 minutos,
o poço 2 ele é totalmente drenado e o sensor de nível abaixa e desliga todo o sistema, né? Mantendo, então, durante o dia, a cada 15 minutos ou a cada meia hora que é feito esse controle. Tá? E à noite, período noturno, a cada 1 hora. Falando especificamente de cada sensor, o sensor de temperatura da água, como que ele funciona? O ESP lá manda o sinal para despertar ele, né? Então, passa aqui, ó, 480 milissegundos, ele retorna a informação, né, avisando que o sensor está pronto para fazer a leitura, e aí ele começa o ciclo de leitura. Como que esse ciclo de leitura ocorre? Aqui nesses 3 canais eu tenho a tensão de 3,3 volts, o aterramento e o canal que chama de dados, né? O Airbus. Então o Airbus fica medindo se está alto ou está baixo. Quando está alto é o byte 1, quando está abaixo é o byte 0, né? Então ele vai fazendo ele faz a leitura, esse sensor aqui fica na ponta aqui do sensor de temperatura. Então ele faz a leitura e ele faz a conversão aqui, né? Ele tem 16 bits. Então ele converte o sistema binário para digital. Nesse caso deu 10,25 graus e 10,25 graus, né? O sensor de temperatura e umidade é muito parecido também, né? Trabalha da mesma forma, só que ele captura mais 40 bits. Tá? Aqui é o sinal que ele desperta o sensor, né? O ESP manda o sinal para ele e fala, agora você vai ter que ler. Aí ele faz o ciclo de leitura. Como é que ele faz esse ciclo? Também de tempo, né? Variando entre 50 e 26 milissegundos ou 50 e 70 milissegundos, que é o sinal 0 e 1. Ele captura a alta umidade, baixa umidade, alta temperatura e baixa temperatura, converte o sinal binário para digital, e aí eu tenho os valores aí de umidade e temperatura. E a paridade, o que é a paridade? É a soma de todos os valores aqui para ver se não tem nenhuma inconsistência nos dados. O pH, ele mede de forma diferente, ele mede diretamente a medição elétrica e converte o sinal elétrico, né, o valor elétrico, em um valor de pH. O que é o pH, né? O potencial de hidrogênio. Ele mede a quantidade de hidrogênio e hidróxido no líquido. Então, aqui no líquido, se você tem uma água, por exemplo, que nós tomamos, a água neutra, né, o pH 7, você está balanceado o hidrogênio e o hidróxido. Na cultura de hidroponia, o que acontece? A alface absorve os macronutrientes e os micronutrientes, somente o nitrogênio, e devolve para o líquido o hidrogênio, né? Ele pega o nitrogênio mais oxigênio e devolve o hidrogênio. Então, você vai ter uma concentração maior de hidrogênio. Então, a tendência da hidroponia é ficar uma água ácida, né? E nós temos que manter acima de 5,5 o valor. Então, por isso tem que ser feita a medição constantemente, diariamente. Então, se a solução está muito alta, né, você tem que colocar, além de corrigir, você pode colocar o hidróxido de sódio para corrigir o índice, né? E controlar isso constantemente, a quantidade de macronutrientes. Que usa esse sensor aqui. Aqui é o exemplo de como ele fez o cálculo, né? Ele mediu 10 vezes, deu esse valor, ele tirou a média, utilizou essa forma que o ESP faz esse cálculo, entra aqui um fator de calibração, e aí, no caso, fazendo o cálculo, ele deu 6,76, o pH. Tá? E o sensor de condutividade elétrica, porque o macronutrientes, quando a planta absorve o macronutrientes,
porque faltou alface. Ele produz sal na água. Né? Então, a concentração de sal ela é medida por esse sensor, o TDS, total de sólidos dissolvido. Então, como que ele faz essa medição, né? Ele também captura, através do sensor, faz a leitura de 10 itens, tira a média, ele usa a temperatura da água como compensador, né? Porque ele tem o cálculo aqui, ó, temperatura da água, sempre em relação a 25 graus, ele faz a compensação da temperatura e depois ele calcula o TDS. Por que eu tenho que saber o TDS? O TDS é importante para mim saber a quantidade de macronutrientes que eu tenho no líquido. Então, ela tem que variar de 1.300 a 2.100. É uma faixa grande, tá? Isso aqui não varia muito. O pH varia mais dentro de hidroponia. Você pode medir tanto em microsiemens ou ppm, né? Partes por milhão, que na verdade é metade aqui. Isso aqui do lado, o que é? Se você pegar o WESP, aquela plaquinha WESP, ligar no computador, ele vai dando essa informação. Então, você consegue ver também no computador o que ele está sendo medido, né? Isso é mais quando você vai fazer manutenção. A plataforma de serviço, o ThinkSpeak, né, é uma plataforma de serviço chamado do tipo PaaS, né, porque você tem outros dois tipos, que é o SaaS e o IaaS. Uma é voltada para serviço, que é o Gmail, o Office, o YouTube, né, é um SaaS. O IaaS é só a infraestrutura que você só contrata o servidor. E o PaaS, você tem a plataforma completa, né, onde você simplesmente manda a informação lá e você tem o trabalho somente de organizar aqui a tela, né? Então, ele utiliza esse canal aqui, ó. Então, como ele faz esse controle? Ele tem um API key, né, uma chave, e esse número do canal. Esse API key eu tenho que colocar na programação. Poderia ser usado também um navegador para mandar a informação. Aqui o aplicativo, que é a mesma coisa que eu estou vendo lá no site. E, finalmente, aqui o código de programação. Rapidamente, aqui passando como seria o código de programação, o principal que seria. Aqui é a programação principal, onde eu, por exemplo, aqui está o código do canal, o tempo que eu vou fazer esse ciclo, eu tenho que fazer a conexão da internet, ligar todos os sensores e ligar o Watchdog. O Watchdog, o que é? É um sistema que ele fica monitorando a programação. Se por algum motivo parar de fazer a leitura, ele reinicia o sistema. É um sistema de proteção. Então, e aqui é o looping, né? Isso aqui roda uma vez só, isso aqui a cada 30 segundos ele fica executando, né? Então, o que ele faz? Reseta o Watchdog, o sensor de nível, lembra aquele sensor de nível lá que eu mostrei no início? O tanque está cheio? Ah, tá, então é número 1. Aí ele executa a leitura de sensores. O tanque está vazio, o poço, né? Na verdade, o poço 2 está vazio? Não, então ele desliga o LED e não faz nada. Se tiver o poço totalmente cheio, né? Aí faz a leitura, né? Ele liga o LED, ele faz a leitura do sensor de temperatura, umidade, manda lá armazena no ESP de temperatura da água, lê 10 leituras do sensor de pH e 10 leituras do sensor de TDS, pega toda essa informação, empacota, manda para o ThinkSpeak, o ThinkSpeak retorna a informação falando que o canal foi atualizado ou se deu um erro. E o ESP também publica no display. Tá? Então, esse ciclo que fica de forma constante. E aqui a discussão, os resultados já estão aqui na parte final, né? Esse protótipo foi acompanhado por 3 meses. Ele respondeu bem à coleta de informação, acesso à internet, o envio ao site. Os problemas que eu encontrei.
Eu precisei separar em 2 poços, né? 2 tubulações, porque o pH e a quantidade elétrica davam interferência na leitura. Tive algumas vezes a perda da conexão com a internet, mesmo o watchdog entrando, né, que é o sistema de restart, de reinício, o microcontrolador ele reinicia, ele fazia o reinício, mas não mandava informação para o ThinkSpeak, lá para a internet. Então, eu tive que reiniciar manualmente. E o que deu mais dor de cabeça para mim foi o que está dando ainda, né? Que é a medição do pH. Porque o sensor eu preciso calibrar ele quinzenalmente. Não é muito prático isso, né? E o outro aspecto que tem que ser levado em consideração, que é a montagem, você tem que ter um pouquinho de conhecimento eletrônica, informática, habilidade para montar todo o sistema aí, né? Minhas considerações finais. Eu posso dizer que os avanços da tecnologia de microcontroladores, né, sensores de baixo custo, o desenvolvimento da internet das coisas associado à computação em nuvem, né, criou um ambiente favorável para isso. Né? Criou, principalmente, como eu falei, para a agricultura e para pequenas aplicações, é válido. Né? Na agricultura do futuro, que os artigos que eu li sobre agricultura, a gente vai ver que tem que ser a propriedade futura ela vai ser totalmente, maciçamente controlada, com muita informação, né? Para buscar os índices de produtividade, satisfazer os consumidores e manter, além de também uma questão que está se falando muito, a questão dos fenômenos climáticos, né? E, finalmente, nesse trabalho eu procurei detalhar uma solução, né, de monitoramento ambiental e controle de uma aplicação para hidroponia, como a gente viu, né? É uma aplicação de custo baixo, em torno de R$500, acessível a qualquer instalação de hidroponia. E aí um dado, né, que a gente poderia colocar, né, o país precisará preparar o pequeno produtor para isso, né? Como a gente tem mais de 3 milhões de propriedades, né? Como que a gente vai poder fazer isso, né? Como que o país vai poder procurar esse caminho, né, para a tecnologia estar disponível para o pequeno produtor. Trabalhos futuros, eu coloquei aqui, poderia colocar esse mesmo sistema com um sistema mais potente de leitura, o Raspberry Pi, ou o novo ESP que está vindo aí, o Rainmaker, mudar alguns sensores, usar uma linguagem de programação MicroPython, que é a tendência do momento, e também capturar mais dados para fazer um Big Data e Machine Learning desse protótipo. E aí, meu último slide, eu coloquei essa frase do Vicente Falcone, esse livro que eu li, que eu gostei, né? Que o mundo que nem um ônibus, ele diz. Né? De um lado senta quem bate a meta, do outro quem não bate. Você tem que entrar no ônibus e escolher qual lado vai sentar, né? Por que eu coloquei isso? Porque alguns momentos do meu mestrado eu falei, que lado que eu estou sentado, né? O lado que eu vou fazer ou que não vou conseguir fazer, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu quero deixar para vocês no final, né? Não desista, sempre procure focar e sentar do lado correto do ônibus e ir em frente, ok? Obrigado pela atenção. Aí foi 39 minutos agora. Consegui, acho que, passar o que eu gostaria da dissertação. Ok? Joia. Obrigado, Daniel. Passou um pouquinho do tempo. Eu alertei ele aqui via WhatsApp, né? Mas eu abro agora aí para perguntas e críticas e sugestões. Primeiro para o Evandro, como coordenador do curso, e o Evandro é da área de automação, né? Eu não sou da área de automação, certo? Então, eu acho que a opinião do Evandro em relação ao trabalho é importante até para mim, que estou orientando o trabalho e não sou da área. Obrigado, Arcione.
Arcione, um pequeno engano aí, eu não sou da área de automação, não. Eu trabalho um pouquinho, mas a minha área é mais engenharia de materiais. É isso aí. Confundi tudo. Sempre achei que você era de automação. Teve um seminário aí passado onde os professores Bizarre e Luiz Felipe estavam apresentando sobre inteligência artificial e eu estava coordenando a mesa redonda, né? Mas eu não era o expert, eu era só chairman. Então, a opinião do coordenador do curso, que também é tão válida quanto o especialista. Que conhece bem também. Poxa, Daniel, obrigado aí pela apresentação. Poxa, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou muito impressionado aqui, tá? Obrigado, Com tudo que você fez aí. Puxa, você usou um sistema de hardware, né, e de sensores para coletar informações importantes aí. Realmente estou muito bem impressionado aí com todo o sistema que você montou aí. O Arcione já tinha me falado, né, que você tinha conseguido instalar isso numa produção, né, e você mostrou fotos aí, os sensores instalados, né, tudo bonitinho, tudo muito, assim, muito top, muito profissional no sentido de que eu quero dizer, parece uma empresa instalou tudo isso e deixou pronto lá para o agricultor, né? Então, estou muito bem impressionado aí com tudo que você fez, a parte de sensores, aquisição de dados, você explicou tudo aí, né? Eu tenho só uma colocação para você técnica, tá? Assim, eu sou da área de materiais, química, né? Você falou íon hidroxil, né? OH- é hidroxila, tá? Esse é o nome. É hidroxila. Hidroxila, ok, obrigado. Isso, né? Eu perdi um pouquinho da minha conexão aqui, deu um probleminha. Todo esse hardware, aí a pergunta para você, tá? Todo esse hardware que você instalou, isso aí tá ligado à rede, eu digo internet, para você acompanhar os sensores, as leituras? A leitura, professor, é local, não precisa da internet. Tá, entendi. Quem captura é aquela placa, né, uma placa chamada WESP32, ele pega os dados, ele pega a informação binária, né, como eu tinha mostrado lá nos sensores, converte para o valor digital. Por isso que tem uma tela lá, uma tela chamada OLED, né, para o proprietário ver o que está sendo medido lá no momento. A propriedade ela tem um serviço de internet, né? Ele comprou esse serviço da internet, aí sim, a placa manda também para a internet para conectar com a computação em nuvem, né? Que é um serviço pago, que é o FixPink, né? Que aí é um site, na verdade é um site, é uma plataforma de serviço que você contrata lá, você só lança os dados, né? E ele organiza isso aí para você, que aí você consegue ver no celular, né? A informação ou no computador. Tá? A internet basicamente é para você tirar a informação local que já foi computada, que já foi capturada para mandar para a nuvem. Basicamente é isso. Entendi. Bom, aí em função, claro, dos parâmetros que o agricultor, né, o dono da propriedade vai lendo, ele já faz as intervenções necessárias para fazer as correções, né? Essa é a ideia. Tá. Justamente. Você tem a internet das coisas é justamente para isso. Você ter que o pessoal chama de 4A, né? Qualquer um, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você consegue ver isso de forma no smartphone, por exemplo, naquele momento, né? Entendi. E talvez você tenha falado, você me desculpe, o que eu te falei, eu perdi um pouco da conexão. Se você tem um sistema desse que faz monitoramento, né, e consequentemente a leitura e a rápida intervenção por parte do proprietário, da equipe que cuida dessa plantação especificamente, em termos de produtividade, você teria uma eficiência maior, você teria uma produtividade maior, né, já que você pode corrigir
assim, rapidamente aí os parâmetros, pH, enfim, temperatura, Isso. etc., né? Isso poderia, você ter uma estimativa de aumento de produtividade que você poderia ter em função todos esses sensores, das leituras? No momento, não tenho, professor, porque hoje como que está sendo o sistema? Ele faz manual, ainda ele continua fazendo manual e ainda tem um sistema, corre em paralelo, né? E ele vai fazendo a comparação. O que está acontecendo hoje? O pH do sensor que eu montei está variando muito. Esse é um problema que eu vou ter que resolver, né? Então, o pH é uma das formas um dos pontos principais para controlar a hidroponia. Nos artigos que eu li, todos eles tiveram o mesmo problema também, né? O sensor pH ele é muito sensível, muito difícil de você tem que controlar ele, calibrar, na verdade, ele a cada 15 dias ou semanalmente, né? Semanalmente. Eu tenho num projeto, o que eu vou fazer? É o meu próximo passo. Eu vou comprar um outro tipo de sensor, um sensor mais profissional, e fazer essa montagem e acompanhar e capturar esses dados, né? Foi, inclusive, uma proposta do professor Arcioni, né? Continuar com essa ideia, né? E a gente levantar esses dados para, inclusive, a gente fazer talvez até um doutorado em cima disso, né? Porque aí eu vou ter um volume considerável de informação e eu vou conseguir ler ter esse comparativo, né? Segundo o proprietário, ele falou que tem ajudado, né? Principalmente o outro sensor que ele mede, que é o TDS, que é a quantidade de sal que tem na água, né? Os nutrientes. Isso sim está acompanhando, ele está batendo o valor, né? Mas ainda está correndo de forma paralela, eu não consegui medir a produtividade. Entendi. Perfeito, não, tá ótimo. Eu agradeço aí suas respostas, tá? Para não dar espaço para outros perguntarem também, por favor, eu encerro aqui, tá? Obrigado, Daniel, obrigado, Arcioni. Obrigado, mestre. Ok, obrigado, Evandro. Outra pergunta, pode ou levantar a mão ou já entrar direto. Tem aqui o Matheus levantou a mão. Pode falar. Parabéns, primeiramente, para o Daniel, né, pela apresentação. Muito boa, muito clara, objetiva. Parabéns também pelo tema, né, que ele escolheu, é um tema muito latente no nosso momento, né, na revolução que a gente está vivendo, a revolução industrial. E eu teria duas perguntas para ele, né. A primeira, você falou sobre esse protocolo, né, de comunicação da internet das coisas, que usa a internet, né, e essa troca de dados, né, somente nessa revolução industrial, não sei se aplicada a esse projeto específico, mas olhando para a internet das coisas, né, queria saber se você encontrou algum artigo que fala mais especificamente da segurança dos dados, né, como é que funcionaria essa parte da segurança dos dados, se passaria por um firewall, a nuvem já te garante isso, porque às vezes num processo alimentício, né, esses dados privativos da empresa pode ser vazado e isso pode gerar um transtorno, né, para a imagem da empresa. Então, queria saber se você achou algum artigo nesse sentido. E a segunda, né, se você também conseguiu encontrar alguma patente, porque é um projeto, me parece um projeto executado por você, se tem algum similar aí, se já tem alguma patente, e eu acho que se não tiver, parabéns para você, por você abrir uma patente sobre isso, né? Obrigado, Matheus, pela pergunta, bem colocada. Realmente, a questão de cybersecurity, eu não foquei nessa parte, né? Nos artigos que eu pesquisei, alguns autores falam sobre isso, né? Também é um tema muito sensível que está se falando muito hoje, que é a internet das coisas associado à segurança de dados, né? Mas eu não... esses artigos que eu pesquisei, realmente eu descartei ele, não coloquei, porque eu vi que não era o foco do meu trabalho, né? Mas eu percebo que tem
uma preocupação para isso. Tanto que o que as empresas têm feito hoje, né? Provavelmente você deve trabalhar na área, né? Pela pergunta que você fez, você deve ser da área. O que eu tenho visto é as empresas trabalham de forma... o dado que é capturado, ele não você coloca ele de forma externa à empresa, né? Você não está no mesmo servidor, por exemplo, da empresa. Você tem um outro servidor ou contrata um outro serviço somente para fazer isso, né? Para a questão de invasão, hackers, né? Invadindo a empresa e coletar o dado ou mudar alguma informação na máquina ou no sistema da empresa, né? Então, hoje, se você pegar a pirâmide de automação que você tem lá, desde o controle lá em cima e os sensores embaixo, na base da pirâmide, a internet das coisas ela faz um link entre o topo e a base, né? Então, você tem que fazer algo de forma independente. E a outra pergunta sua sobre patente, isso foi questionado até pelo meu orientador, né, o Arcione, falou que talvez a gente poderia colocar isso, fazer uma patente do software, né, da programação em si, porque hoje você tem vários tipos de patentes, né? Agora, do equipamento, não, porque isso já é de uso público, né? Hoje você acha várias aplicações desse tipo de hidroponia, né? Usando o ESP, por exemplo. Isso acho que não caberia uma patente aí. Acho que respondi a tua pergunta. Respondeu sim, Daniel. Novamente, dou os parabéns aí pelo seu trabalho, viu? E também pelo professor orientador aí. Obrigado, Matheus, pela intervenção. Outra pessoa quer fazer pergunta? Não tem ninguém que levantou a mão? Vou falar nomes aqui para provocar. Isso, Maria mestre. Eduarda, Jefferson, Renata, Nedo. Daniel, oi? Jonas, vai lá, Jonas. Fala, Jonas. É isso Tudo aí. bem, Daniel? Não ficam acanhados, não. Apresentação, muito bom do seu tema aí. Eu gostei bastante. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida contigo, na verdade, duas, né? Essa situação que você fez, da criação desse projeto que você fez, já existe algum no mercado e você tentou melhorar ou fazer uma condição nova ou nunca existiu isso daí? E a outra pergunta é, no questionamento de manutenção, por exemplo, desses equipamentos, como que é a logística dessa manutenção? Ok. Obrigado, Jonas, pela pergunta. No mercado já existe bastante. No mercado existe já, sim. Inclusive algumas startups que fazem isso. Desde o mais básico até o mais complexo. Como eu mostrei aquela empresa, a AgroSmart. É uma empresa de Campinas que eles fazem, não para hidroponia, né, para agricultura em geral, mas para hidroponia... hidroponia não tem. Não tem sim, desculpa, tem já. Eu vi equipamento sobre isso, mas é uma outra forma de informação. E, se eu não me engano, ele não joga para a nuvem essa informação, é só local. Ele só mede o pH e mede o TDS, a condutividade elétrica, mas não vai para a nuvem, né? Não vai para um aplicativo. E essa outra pergunta foi sobre... Desculpa. A manutenção. Isso. A manutenção sou eu que faço. Eu tenho que ir lá na produtividade, no local e verifico se está funcionando. Às vezes tem que resetar o sistema, né, que não está mandando para a nuvem, né? Então, isso não é difícil, né? Então, por exemplo, a manutenção só pode ser feita fisicamente com você, no caso, não é online, você não consegue fazer... Não online. Não tem isso. Entendi. Aí, na verdade, teria que fazer até não sei se você tem ou pensou já no cronograma de prevenção, um cronograma preventivo, isso não existe ainda, por enquanto. Não tem. Boa Entendi. pergunta.
Eu conheço que esse sistema, eu sei que aquela placa que eu mostrei, o ESP, você consegue mandar pela internet, pela nuvem, você consegue atualizar o software. Mas o hardware, não. O hardware tem que ser fisicamente. Entendi, Daniel. Obrigado, Jonas. Obrigado. Só para dizer, né, normalmente a empresa que faz esse tipo de serviço, ela vende o serviço. Ela monta e você paga uma manutenção justamente para eles fazerem monitoramento à distância e, quando precisa, faz intervenção local. Tá? Então, o Eric quer fazer uma pergunta, Eric? Sim, vocês conseguem me ouvir, gente? Sim, Eric, estou ouvindo. Tá. Primeiramente, parabéns pelo projeto. O nível da construção está altíssimo. Você vê que foi gasto bastante tempo ali, bastante engenharia até para construir ali todos aqueles níveis de água, onde os sensores foram abrigados. E a minha dúvida é bem técnica mesmo, Daniel. Até gostaria muito de conversar com você pessoalmente um dia desse. Quem sabe a gente tem a oportunidade. Mas eu vi que você abrigou o sensor de umidade do ar dentro de uma caixa que me parece de um IP bem alto. Eu queria saber se esse sensor, você está tendo alguma interferência na hora que você fecha essa caixa. Pelo que eu entendi, ali tem uns locais ali que você fecha onde você abrigou numa caixa com bastante qualidade ali. Se você tem alguma interferência nesse sensor aí de umidade, porque ele vai ficar meio que isolado do ambiente, né? Do ar do ambiente. Eric, boa pergunta também. O único sensor que está dentro da caixa é o de temperatura e umidade. E a caixa, como ela é vedada, né? Ela é IP6 lá, para não ter... Porque aquela parte do sensor ele não pode molhar, né? Porque uma vez por mês, quando se colhe toda a plantação, eles têm que higienizar as canaletas, né? Então, lava tudo, joga cloro, e para evitar que não molhe o sensor, eu fiz dessa forma, né? Não cheguei a analisar se a temperatura e a umidade local tinha uma influência, né? Por exemplo, a parte externa e dentro da caixa, né? Como lá é um local que tem o sombrite, né? Não bate sol só de forma indireta, né? Eu creio que não mude muito a temperatura, mas eu não cheguei a comparar, né? A temperatura fora da caixa e dentro da caixa. Acho que é essa a sua preocupação, né? Agora é mais uma dica, né? Que eu já tive que usar o ESP em algumas aplicações que eu fiz, e geralmente ele precisava de reiniciar mesmo, tá? Igual o seu, não mudava. E uma coisa que eu fiz, que pode ser de bastante valia para você aí, é só uma ideia, eu usei uma saída do próprio ESP, então eu usava um relé normal fechado. Então, e o que eu fazia? Quando eu enviava um reset online mesmo, e aí ele abria a energia dele, e na hora que ele energizava, ele desligava ele. E quando ele desligava, o relé abria. Então, eu conseguia fazer isso remotamente, essa função de ir lá reiniciar manualmente com a própria ESP. Não sei se eu consegui deixar bem claro. Sim. Mas esse tipo de problema eu não tive, né? Eu tive problema do quê? Ele conectar com a internet, né? Ele perdia a internet. Ele perdia tá. o IP, acho. Entendi. A leitura... Entendi. Porque eu coloquei no programação o Watchdog, né? Você conhece o Watchdog? Fica monitorando, né? A conexão. Isso. Mas essa ideia é interessante, que eu não vi nenhum artigo, inclusive, sobre isso, né? Dele reiniciar de forma com relé, né?
Eu coloquei um relézinho, né? Então, assim, o meu tinha que reiniciar mesmo, porque ele travava. Aí depois eu descobri até que se eu colocasse um dissipadorzinho nele, porque ele esquentava muito, no ambiente eu coloquei ele muito enclausurado, e aí ele esquentava muito. Então, quando eu colocava um dissipador, e depois que eu coloquei esse dissipador, paguei acho que R$ 15 no Mercado Livre aí, num dissipadorzinho desse, ele resolveu esse problema, parou de Ah, olha travar. só, boa ideia. Que de fato ele fica muito quente mesmo. Aham. Fica E o muito meu quente. problema foi justamente esse, a temperatura. Só que aí, antes de resolver esse problema da temperatura, o problema de reiniciar ele manual, eu resolvi assim. Eu coloquei ele alimentado com relé, aí esse relé tinha um contatinho normal fechado. Então, ele mesmo conseguia desligar ele da tomada, praticamente. Mas, mas é só uma ideia aí. Mas, assim, parabéns mesmo. Eu acho que o seu projeto, cara, ele vale até, como você disse aí, tentar colocar controladores mais caros e tal, porque eu tenho certeza que, assim como na empresa que eu trabalho, tudo que a gente faz, a primeira coisa que os caras falam é o seguinte: isso aí tá me ajudando um pouquinho, tá me ajudando um pouquinho. Daqui a pouco, tira esse projeto dessa empresa. Tira ele, para lá de dar manutenção e deixa ele parar de funcionar para você ver se esse produtor não vai vir atrás de você igual um louco, falando, pô, eu não consigo mais produzir. É exatamente assim. Então, todo projetinho que a gente faz começa assim e daqui a pouco aquilo vira uma necessidade para a pessoa, que ele nem percebe. É uma Parabéns, tá? maravilha, né? Ô, Eric, e para todos aí, quem tiver interesse, eu coloquei meu telefone aqui no chat. Por favor, quem quiser, manda um zap, coloca o nome lá que a gente vai conversando também. Tá bom? Inclusive, você, Eric, vamos trocar figurinha lá. Gostei da tua Ok, Vamos experiência. Eric, sim. obrigado. O Matheus, eu acho que levantou a mão. Não, na verdade é mais para contribuir com o Eric também, né? Pegando a mesma deixa do Eric, às vezes também a definição de croque, de rede, que você também pode, às vezes está exageradamente elevado e pode aquecer, exigir mais do controlador, uma coisa que às vezes o processo não exige, né? Essa é uma dica também. Não sei como foi, né, a programação, mas às vezes isso também influencia, né? Já tive alguns problemas nesse sentido também. No começo eu tive isso aí também. O legal é que eu ciclo estou era vendo muito que tem rápido. bastante gente de automação interferindo aí, fazendo Que bom. perguntas. Legal, é isso aí que é o objetivo do nosso seminário. Mais Justamente. alguém? Ninguém? Então, vamos encerrar. Já passou 18 minutos. O Daniel tem que dar uma controlada no tempo só, na dissertação, na qualificação. A gente vai dar 30 minutos e, passou. Passou, tá bom, professor. Bom Certo? saber. Eu fiquei. Mas, como o pessoal já destacou, o desempenho da apresentação demonstra que você já é professor mesmo e domina os recursos, né? E a dissertação, como eu falei, pessoal, esse trabalho eu acompanho, porque eu sou orientador, na verdade eu herdei essa orientação, né? Mas muito, muito feliz de ter dado. É um trabalho que a revisão bibliográfica dele está muito boa, é um artigo só para revisão bibliográfica, para uma revista de ponta, não é uma revista qualquer. O trabalho em si da dissertação é outro artigo, também para uma boa revista, e ele está com a base preparada para já engatar num doutorado em seguida e pegar os dados coletados e analisar de uma forma quantitativa, porque o trabalho da dissertação está sendo qualitativo, mas o doutorado tem toda a possibilidade de fazer um bom trabalho quantitativo para tirar conclusões efetivas, demonstrando o sucesso que pode se ter aplicando aí a internet das coisas. Bom, então todos olhem para isso como possibilidade que vocês todos têm que almejar, né, e buscar. O Daniel atingiu isso porque ele almejou e ele buscou. O meu papel e do antigo orientador era de dar as ferramentas e o incentivo aí para o trabalho de vocês, tá bom? Esse é o primeiro seminário sobre a minha coordenação.
Vamos ter outros e espero que tenha sido válido para todos. Vou tentar controlar melhor o tempo para a gente não estourar como estourou aí em 20 minutos, tá bom? Muito obrigado para todos. Eu sei que vocês têm aula 1 hora aí, muitos de vocês. Então, bom resto de sábado. Daniel, vou pegar a gravação, mando para você assistir a sua apresentação. Ok, professor, obrigado. Evandro, quer encerrar com alguma fala? Não, só novamente parabéns aí ao Daniel, parabéns aí também ao orientador, professor Arcioni, tá? É um prazer muito grande estar aqui assistindo o seminário. É uma coisa que eu faço questão de estar participando para ver esse crescimento, né, do profissional, né? Fazer mestrado não é fácil, exige tempo, né? Exige dedicação, né? O prazo é relativamente curto, né? Então, é uma felicidade muito grande, né? Nós estamos aqui trabalhando para o crescimento de vocês, né? Esse Evandro, é o nosso objetivo, né? Evandro, estava pensando aqui, minhas aulas durante o período de pandemia, eu sempre coloquei a gravação, a filmagem, num site, no YouTube meu, lá numa página minha. Eu estava pensando que talvez os seminários que a gente está fazendo online, né, tem uma página nossa do mestrado e, de acordo com a autorização do aluno até, a gente colocar a gravação do seminário na internet. Aí quem não pôde participar pode assistir, né? E não sei se eu coloco na minha própria página ou se a gente abre uma página do programa, mas eu acho que era interessante para quem quer reassistir ou alguma coisa, entra lá e está a apresentação feita. Depois você me diz o que você acha, e eu vou ter a gravação, a gente decide como é que a gente disponibiliza aí, e até para dar visibilidade para o nosso mestrado, porque eu tenho certeza que outras pessoas que pensam em fazer mestrado vê uma apresentação como essa, e a intervenção do Eric, do Matheus, que são da área, pode ser interessante para atrair até atenção e mostrar o que é um mestrado profissional, né? Que está discutindo coisas reais aí do dia a dia das empresas, buscando produtividade. Tá bom? Pensa nisso, depois você me diz e a gente faz. Tá bom, Daniel? Bom sábado para você, obrigado. E agora, vamos para a qualificação. Vamos lá, mestre. Tá Com bom? certeza, reta final. Bom sábado para todos. Obrigado pelo apoio, professor Evandro, Arcioni. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau. Para todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom sábado. Quem?